E aí eu ressalto que o mal só entende uma coisa: a força. O mal só respeita uma coisa: a força. Aconteceu a sabatina ao Renan Santos no Globo. O candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos, defendeu nesta quinta-feira um estado de exceção permanente para combater o crime organizado com o argumento de que pessoas que vivem em territórios dominados já não têm direitos. Na sabatina ao Globo, CBN e Valor, o presidenciável prometeu ainda 10 presídios de segurança máxima com capacidade para até 40 mil pessoas cada. Abre aspas, ninguém que mora em região tomada pelo tráfico tem direito de ir e vir. Os direitos são mitigados. Existe uma ficção de direito. Se você pegar um Uber, vai tomar paulada. Não estou retirando um direito que já existe. As pessoas vivem num regime opressivo liderado pelos criminosos, apontou. O que vamos fazer é uma política de ocupação e de destruição da liderança do crime organizado. E aí sim, a política de desfavelização, que é levar o Estado e dar, além de deveres, direitos às pessoas. Fecha aspas aí, do Renan Santos, questionado sobre outros políticos que prometeram tanto a ocupação de territórios quanto postura dura quanto o crime, alegou que nenhum deles era presidente da República e sim governador. Assim como vem dizendo ao longo da campanha, Santos indicou que não cumprirá, se eleito presidente, decisões judiciais que ele próprio considerar ilegais. Afirmou, contudo, que não quer entrar em conflitos idiotas com o judiciário ou mandar um tanque atropelar o Xandão, em referência ao ministro Alexandre de Moraes. Foi perguntado, por exemplo, sobre a DPF das favelas, que impôs maior controle às operações policiais no Rio e disse que não a obedeceria. Abre aspas, o que estou dizendo é que no combate ao crime organizado, se estou tocando dentro da lei operações que são importantes para a população brasileira, exijo ser respeitado. Não vou ficar que nem um doido desrespeitando decisões judiciais, não sou essa pessoa. Ele deu como exemplo hipotético um cenário em que o governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, não queira colaborar com a empreitada do governo federal. Neste caso, Renan acionaria Estado de Defesa e assumiria a polícia de lá. O candidato do Missão é um dos candidatos que citam El Salvador na hora de falar de segurança. Ele promete a construção de 10 presídios de segurança máxima com capacidade de 30 a 40 mil pessoas cada. O investimento seria de 6 bilhões, o que foi questionado pelos entrevistadores como base no custo demandado pelas unidades que já existem no país. Além de El Salvador, Santos mencionou um presídio do tipo que está sendo construído no Equador, com valores muito menores que os brasileiros em relação ao modelo em si das unidades defendidas por ele. Disse que elas observarão uma massa carcerária muito grande para substituir os cadeiões estaduais. São presídios maiores que mantém um padrão de isolamento muito mais rígidos que os cadeiões. A cadeia que existe hoje é muito passível de ser controlada pelo tráfico. A infraestrutura é precária, vamos ter presídios com infraestrutura muito maior e melhor. Vai ter alto volume de presos, mas com nível de segurança dos de segurança máxima, apontou o Renan Santos. Falou também da escala 6x1, abre aspas, imagina isso num cenário em que estão prometendo que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. É um problema dramático vindo de uma medida populista de um presidente que está tentando recuperar a discussão sobre trabalho. O efeito da escala 6x1 vai ser aumento da informalidade e diminuição da arrecadação de valores que vão para a Previdência e, no fim do dia, aumento do rombo fiscal, disse aí o Renan Santos. Falou que ele também defende a jornada de trabalho de 44 horas semanais, falou muito ali do MEI também, enfim, foi muito boa a sabatina, apesar das interrupções, como eu falei aqui, ele conseguiu colocar muitas coisas, ele conseguiu explicar muitas coisas, até em cima das interrupções, né? Falou dessa questão das favelas, uma coisa que me chamou muita atenção, quando a entrevistadora fala sobre o direito das pessoas da favela, né? E se ele procurou as lideranças das favelas, que são as ONGs, que a gente sabe a quem estão submetidas, para perguntar se os moradores da favela querem isso, querem a intervenção do Estado e o fim das facções que estão dominando as favelas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem como você... E ele foi bem enfático nisso. Eu não vou procurar líder de ONG que está submetido ao tráfico, que está submetido, às vezes, políticos, ao Estado, a quem se favorece com a situação das favelas. Obviamente, não tem como. E outra,
as pessoas que moram na favela são pessoas como nós. Não são pessoas que estão à margem da sociedade. Elas precisam ser inseridas. Se hoje elas estão à margem da sociedade, elas precisam ser inseridas na sociedade. Elas não são pessoas diferentes de nós que precisam de um Estado paralelo. Elas não precisam ser dominadas pelas facções, elas não precisam ser submetidas à violência o tempo inteiro, a esgoto na porta de casa, a situações subhumanas e deixar ali porque talvez ela goste. Ninguém gosta disso. Você gostaria, a entrevistadora, eu não lembro o nome dela, você gostaria de viver numa situação como essa? Onde você não pode pegar um Uber para ir para sua casa, onde você não pode receber nada na sua casa, onde você está submetido a uma lei paralela ao do Estado, e caso você não cumpra, você morre, ou você é alguém da sua família. É um absurdo que alguém se coloque nessa situação contra a liberdade dessas pessoas. Como o Renan falou, essas pessoas já não têm liberdade. Essas pessoas não têm direito de ir e vir. Essas pessoas, se tiverem um amigo numa outra favela, não pode visitar, senão morre, se for submetida a outra facção. Então, essas pessoas, de fato, como o Renan falou, foi uma frase muito boa, né? A ficção do direito. Uma expressão muito boa. A ficção do direito é um direito fictício. É um direito que todo mundo finge que as pessoas da favela têm, mas quem está lá sabe que elas não têm. Né? Uma pessoa que está submetida a transporte dentro da favela não pode pegar outro, senão morre. E tudo culmina na morte dessa pessoa. Né? Não existe... lá tem a lei, lá tem... como é que fala? Como a gente... Não existe um código penal. A pena é a morte, ponto final. Lá existe... Eu esqueci agora o nome que a gente defende ou não, né? Mas, enfim, lá existe esse tipo de lei. Então, pena de morte, lembrei, perdoe. Lá existe pena de morte e o Estado nada pode fazer. Então, é uma pena, né, que alguém se coloque nesse direito de julgar se a pessoa gosta ou não de ter um esgoto aberto na porta de sua casa, de não ter saneamento básico ou de não ter o mínimo de segurança. Sabe, sua segurança... E você, como eu falei aqui, a situação da Bahia, como está, você está submetido ao traficante a estar o tempo inteiro com a porta aberta, com o cafezinho pronto, porque se a polícia bater, ele tem que adentrar a sua casa, invadir a sua casa, senão você morre. Entendeu? Então, você se colocar no... Você acha, sabe, com um ar de... Eu lembrei muito na época da pandemia, que a jornalista falou, né, nesse sentido. Mas você está na sua casa, no seu ar-condicionado, no seu trabalho ali, no seu conforto, está julgando se uma pessoa que está submetida a situações subhumanas quer sair daquela situação, sabe? E se um presidente não tem respaldo para fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não é um Brasil, não são dois Brasis, não, somos todos brasileiros. Precisamos todos ter o mesmo direito. Né? Se a situação da pessoa da favela está submetida a certa coisa que você não quer, por que ela não pode ter a mesma qualidade de vida que você? Né? É um absurdo isso. Pablo Galvão. O Renan hoje vive uma condição onde, se ele dissertar sobre desfavelização, ele é criticado. Vai chegar outro e vai dizer assim perguntar assim para ele, Carol, você já perguntou se essas pessoas querem melhoria na favela, na comunidade? Se ele disser assim, ó, se eu ganhar a presidência da República, se eu assumir a presidência da República, no dia seguinte passarão caminhões basculantes com assistente social, psicólogo, enfermeiros, catando os usuários de crack das grandes capitais brasileiras. Vai ter uma pessoa que vai perguntar para ele, você já perguntou se essas pessoas que estão vivendo na rua, numa condição deplorável como aquela, querem sair de lá, Renan? Imagine. Então, assim, é fantástica a ideia, o projeto da construção de 40 presídios, porque as pessoas que se entregarem, né? E aí eu ressalto que o mal só entende uma coisa, a força. O mal só respeita uma coisa, a força. Maior que ela. Você já viu aquele colega de escola, quando a gente era pequeno, que ele passava, dava uma beliscada, dava um tapa na gente, tu não fazia nada. O dia que você se levantou, que tu acordou com o pé virado, que tu sentou a mão na cara dele, nunca mais ele tocou um dedo em você.
Justamente. Por isso que eu digo, o mal só entende e só respeita uma coisa, a força. Quando o Renan fala sobre vai ter derramamento de sangue e as pessoas dizem, oh, que monstro, é o novo Hitler. Ótimo. Vai ter, aí ele explica, você que não quer entender. Haverá derramamento de sangue para quem não se entregar. Quem se entregar vai cumprir sua pena no presídio. E vai viver. Não vai cair uma gota de sangue desse aí. Agora, quem enfrentar o Estado, com E maiúsculo, vai ter seu sangue derramado, Carol. Pois é, eu realmente é de um nível elitista, assim, que eles acusam as pessoas de serem, né? Eles acusam as pessoas de serem elitistas, de serem preconceituosas, mas eles mesmos são. Como você falou, assim, a questão da desfavelização, né? Antes de ser estética, como o Renan fala, ela precisa ser cultural primeiro, para depois ser estética, porque senão a favela volta a ser a mesma porcaria uma semana depois, se a pessoa não mudar a sua questão mental, de fato, né? Tem muita gente na favela que sabe disso e, infelizmente, não sai por falta de oportunidade, de fato. Mas tem muita gente que já está com um nível de falta de cultura e de, enfim, racionalização, né, muito grande. E não consegue, é uma prisão mental, é uma escravidão mental, de fato. A pessoa está imersa naquela situação e teve a sua autoestima tão destruída que ela acha que não existe mais nada fora daquilo ali, né? Como o professor Paulo Cruz, inclusive, falou, é um problema do imaginário, né? A pessoa já não se imagina fora daquilo ali. Já não se imagina capaz de absorver boa cultura, por exemplo, começa a ridicularizar a boa cultura e a tomar para si o funk, essas coisas animalescas como a única coisa que ela pode consumir, e fora daquilo ali é tudo elitista, é tudo só para jornalista da Globo, né? Tudo só para quem trabalha na Globo, artistas e tudo mais. Ela é uma pessoa sub-humana, ela precisa consumir aquilo ali que é para ela, entendeu? Aquela ali é a cultura da favela. Ela precisa viver entre ratos, ela precisa viver numa estética bizarra, no meio de fedor, entre um monte de fios passando na frente da casa dela, goteira, tudo que é podre, né? É para ela aquilo ali. Então ela já está com a autoestima tão destruída, né? Com aquele funk acordando ela às 4 horas da manhã, num dia que ela precisa. O cara, imagina o pedreiro acordando às 4 horas da manhã para trabalhar com aquele funk caindo no seu ouvido ali. E aí volta de noite aquele mesmo funk. Pá, pá, pá. Não acorda não, Carol. Como é que aquele cara sai daquilo ali? Como é que aquele cara tem estímulo para estudar, para ter uma vida melhor, para almejar algo melhor, para sair da favela? Então ele acha que ele vai viver e vai morrer naquela situação. Ele vai ter filhos, vai ter netos que vão ficar naquela situação. Então é justamente isso, quando essa entrevistadora pergunta, é justamente isso que ela quer. Você já perguntou se o cidadão quer uma coisa melhor para a vida dele? Ou se ele está conivente com isso até o final da sua vida? Ele quer ver os seus netos crescendo naquela situação. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa que tem um mínimo de capacidade imaginativa quer algo melhor para sua vida. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.